Oi, gente, eu sou a Carolina Modesto, sou de São Paulo, Brasil, e agora em 2016 eu estou indo para a Austrália, porque eu fui aprovada no programa Endeavour do governo australiano, e eu vou fazer meu mestrado profissional lá a partir de julho. Minha motivação foi, eu sempre quis estudar fora, depois que eu me formei, eu tinha esse sonho muito grande e eu comecei a pesquisar por oportunidades, por programas, né, que pudessem financiar, mas não somente um financiamento monetário, mas também um apoio acadêmico, um programa que iria me desenvolver como profissional e pessoa, né? Acho que mais do que receio e medo, eu tinha muita ansiedade e vontade de conseguir a bolsa. Isso foi o que me fez persistir até o final. Foi 1 ano e meio de preparação que eu fiquei focada atrás dos documentos e todas as exigências que foram necessárias. Então acho que mais do que medo era aquela ansiedade natural de cada um, assim. Eu fui aprovada, eu postulei por um programa que é o Master Coursework, então é um mestrado mais profissional, então eu não tive que apresentar um projeto de pesquisa, assim como muitos doutorados têm que fazer, né? Mas eu tive que apresentar de que maneira o meu projeto iria trazer benefícios para o Brasil e para a Austrália, de que maneira o meu curso e os meus propósitos iriam trazer benefícios para ambos, né? Então, em primeiro lugar, eu procurei colocar minha intenção de estabelecer uma cooperação acadêmica entre a Universidade de São Paulo, que é a minha universidade mãe no Brasil, com a Universidade de Melbourne, então tanto cooperação acadêmica como o desenvolvimento de projetos práticos. Em segundo lugar, foi conectar a ONG que eu trabalho aqui no Brasil, que se chama Cidadão Pro Mundo, por um projeto chamado Talking to Australia, que é um projeto de cultura e integração cultural e educação, na verdade, com a finalidade de conectar os estudantes brasileiros de comunidades carentes, que é onde a gente atende, com nativos australianos. E em terceiro lugar, desenvolver mais essa área de estudos de desenvolvimento que não existe aqui no Brasil, trazer o conhecimento para cá e também trabalhar na área, que o meu sonho é trabalhar numa agência internacional de desenvolvimento. Com certeza, agrega muito valor e, na minha opinião, é uma pena que saiu do edital esse ano, porque a pessoa que se doa para ajudar o próximo por meio de um trabalho voluntário, ela desenvolve muitas capacidades, ela já tem um brilho diferente. Então, eu acho que o trabalho voluntário agrega muito valor ao candidato. Na minha opinião, é uma pena que tenha saído, mas espero que volte um dia, né? E assim como o Kailash, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele diz, Kailash Satyarthi, ele fala que nós temos que globalizar a compaixão, né? E eu acho que o trabalho voluntário é um caminho para se alcançar isso, né? Mas tem que ser algo genuíno da pessoa, que ela queira realmente, de fato, contribuir para a transformação da sua comunidade, não somente para preencher um papel, por exemplo. Foi um processo trabalhoso, eu diria assim, né? Foi simples, mas muito trabalhoso, como o processo como um todo, no geral, assim. Mais do que difícil, é trabalhoso, você tem que ser muito persistente. Então, eu juramentei, busquei uma profissional que juramentasse, fizesse tradução juramentada do meu diploma, do meu histórico escolar e de todos os documentos que eram exigidos, mas acredito que foram esses dois mesmo. E depois eu certifiquei no cartório, né? Mas tem um outro colega também que foi aprovado pelo Endeavour, que ele mesmo fez as traduções dele, ele traduziu os próprios documentos e levou para uma pessoa de confiança certificar que aqueles documentos eram oficiais, eram verdadeiros. Então também tinha esse caminho, né? Tem esse caminho, então eu acho que o importante é ler o edital com calma, de passo a passo, de ponta a ponta, para ver a melhor saída para cada um. Eu acho que para conseguir a carta de aceite da universidade foi também um desafio, porque eu tinha pouco tempo, né? A Universidade de Melbourne tinha me dado 6 semanas para aprovar meus documentos e ver todas as exigências que eu tinha enviado e tudo mais, mas eu só tinha 4 semanas.
Então foi uma etapa um pouco estressante, que achei um pouco estressante, mas eu não tinha contato prévio com ninguém, nenhum professor na Austrália, eu nunca fui para a Austrália, então eu tive que buscar tudo sozinha, fiz a aplicação online, coloquei todos os documentos, tudo que a universidade exigia, paguei a taxa para finalizar, que foi $110, e depois disso consegui concluir e eles me enviaram, mandei um e-mail falando que eu precisava em até 4 semanas da carta e eles conseguiram me enviar dentro desse período, graças a Deus deu certo. Acho que eu tenho um perfil de ser uma pessoa que sempre gostou de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muito aberta para novidades. Então, assim, antes mesmo da faculdade eu fiz um curso técnico de administração de empresas. Depois, quando eu entrei na USP, eu fiz comunicação social lá com habilitação em relações públicas. Mas durante a faculdade eu estava sempre envolvida em congressos, ou participando, ou organizando congresso, na parte de pesquisa, fiz um intercâmbio acadêmico para o Chile durante também a minha graduação, que foi uma experiência incrível, que me deu uma abertura de visão de mundo muito importante. Voltei, concluí minha graduação, fiz estágios, trabalhei, me envolvi com trabalhos voluntários na ONG Cidadão Pro Mundo, como eu falei. Enfim, eu acho que tudo isso contribuiu para fazer quem eu sou, para moldar o meu perfil e também para saber onde eu queria chegar. Né? Certo, eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu era a nerd legal, assim, vamos dizer. Desde a época do colégio, tirava boas notas, gostava de estudar, sempre valorizei muito o esforço dos meus pais para me dar uma boa educação básica. E no ensino médio, depois do ensino médio, eu fui caminhando com as minhas próprias pernas, sempre passando em vestibular ou estudando em universidades públicas. É, então, assim, sempre procurei estudar bem, fazer tudo direitinho e ter uma média ponderada boa, né? Minha média ponderada era boa e eu acredito que isso contou pontos. É, eu já comentei da carta de aceite da universidade, mas acredito que um outro ponto também, que não que seja difícil, mas trabalhoso, é a questão das cartas de recomendação. Porque nós temos que buscar 2 cartas de recomendação com pessoas ou profissionais que trabalharam com a gente, ou acadêmica, né, uma carta acadêmica. E eu acho que é desafiadora essa etapa, porque mais do que a pessoa falar que você é bom nisso ou naquilo, a pessoa tem que te conhecer como caráter, sabe? Tem que te conhecer como pessoa mesmo, acho que de uma maneira mais profunda. Isso faz toda a diferença na carta. Então, para eu encontrar essas pessoas, na verdade eu já tinha elas em mente, mas para encontrar, conversar com elas, falar dos seus propósitos, dos seus sonhos, elas vão te ajudar, entendeu? Então, é incrível. Depois, eu acho que tem que ter uma gratidão muito grande para as pessoas que ajudam a gente em todo o processo, que a gente não consegue nada sozinhos. As expectativas são as melhores, eu estou muito, muito animada, é a realização de um sonho e eu acredito que eu nunca fui para a Austrália, como eu disse, vai ser uma experiência tudo totalmente novo para mim, uma experiência nova. Eu quero viver a cultura australiana ao máximo, eu quero viver a cultura acadêmica ao máximo da universidade, com tudo que eles têm a me oferecer e eu também quero contribuir também com as aulas, contribuir com a comunidade que eu vou viver, enfim. E a minha expectativa então são as melhores nesse sentido e no futuro, assim como para o meu próprio curso tem essa proposta, incluir as pessoas que estão à margem do desenvolvimento, né, através de projetos de educação e cultura. Sim, na verdade tem várias dicas, eu escrevi isso no meu blog, que depois posso falar um pouquinho mais dele, mas é persistência, gente. Eu acho que a palavra principal para esse processo é persistência, e não pensar que as coisas são impossíveis, sabe? É você confiar nas suas capacidades, no seu taco, e ir em frente com persistência. Eu demorei 1 ano e meio, já tinha prestado para outros processos internacionais antes, levei vários nãos. Então, assim, até eu conseguir o meu sim, foi difícil, foi demorado. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que não é porque o primeiro ou o segundo não deu certo, que o terceiro não vai dar. Então, a palavra é persistência, é foco, é fé e fazer tudo direitinho, né? Eu acho que
você tem que ter o seu sonho, a sua proposta bem formulada também, para que isso só gere consequências positivas. Sim, assim que eu soube da aprovação, muita gente tem me adicionado no Facebook, ou me mandado e-mail, perguntando dicas, como que foi minha experiência para conseguir a bolsa, para ser aprovada na universidade, com dúvidas práticas, às vezes dúvidas mais técnicas, dúvidas mais gerais. E aí eu decidi abrir esse blog para ajudar mesmo esses novos candidatos que também têm esse sonho, né, de estudar na Austrália. E aí lá eu conto tudo, eu conto da minha jornada desde o começo, eu conto das dificuldades, eu conto também um pouco do que eu já falei aqui, mas também das coisas boas, né, da aprovação depois. Então eu acho que lá tem um passo a passo que pode ajudar muita gente. Então quem tiver interesse, o endereço é www.meumodestodiario.wordpress.com. Então fiquem à vontade, eu espero que ajude. E eu gostaria de finalizar com uma frase que eu gosto muito, que é aquela do Mark Twain, se eu não me engano, mas que diz: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, boa sorte a todos.